O tema de hoje é queda de libido ou libido e uso de antidepressivos. Meu nome é Ricardo, sou psiquiatra. Estamos mais uma vez falando sobre como descomplicar a saúde mental. O tema de hoje é queda de libido ou libido e uso de antidepressivos. Posso até estender isso para outras medicações não antidepressivas, mas que acabam tendo algum efeito sobre a libido. Mas vamos falar principalmente sobre os antidepressivos. Primeira coisa, é importante entender que a libido ela está relacionada a diversos fatores, né? Inclusive alguns fatores hormonais, alguns fatores orgânicos, que muitas vezes demandam uma intervenção. Às vezes é um paciente com um problema hormonal relacionado à testosterona, né? O paciente pode estar com algum problema clínico que esteja prejudicando um processo hipertensivo descompensado, cronificado, o próprio diabetes, né? Então, libido, ereção, são temas que não se restringem à questão do adoecer psíquico. Mas aqui eu vou abordar mais a questão de como manejar a queda de libido sobre o uso de medicação. Antes de iniciar, só lembrar também que o próprio estado emocional do indivíduo, né, quem é que só em cinema de Hollywood, né, quem é que estando depressivo, quem é que estando muito estressado, extremamente ansioso, vai conseguir ter libido. Tá? Então é bom delimitarmos também isso. Tá? Vamos lá. O objetivo de um antidepressivo, falando de uma forma básica, mas consistente, o objetivo é você conseguir fazer duas coisas simultaneamente. Você, de um lado, diminuir o excesso de negativo e, do outro lado, diminuir a falta do positivo. Poxa, Ricardo, mas espera aí, meio confuso isso, é a mesma coisa? Não é. Você vai ver que é simples, mas é diferente. Né? O excesso de negativo é angústia, negativo, pensamentos e emoções negativos. Angústia, tristeza, insegurança, medo, irritabilidade, culpa, pensamentos negativos repetitivos, obsessivos. Tá? Isso é excesso de negativo. A gente quer diminuir isso quando a gente vai dar um antidepressivo. Nós queremos ajudar a aumentar o positivo. Né? O que é o positivo que precisa ser aumentado? É o desânimo, é a queda de libido, é a dificuldade de concentração, é o preto e branco, a falta de brilho, a apatia. Né? Então, a gente quer, de um lado, diminuir o negativo e do outro, aumentar o positivo. Qual é o dilema que nós temos? O uso de antidepressivos serotoninérgicos, que é a grande esmagadora maioria, né, tem esse mecanismo de ação de aumentar a atividade serotoninérgica, vai ajudar a diminuir o excesso negativo. Porém, de outra ordem, o aumento da atividade serotoninérgica vai estimular dois receptores serotoninérgicos no cérebro que vão acabar fazendo a diminuição da dopamina e da noradrenalina. Então vai aumentar a serotonina, mas cai a dopinora. Bom, Ricardo, você acabou de explicar que aumentando a serotonina diminui o excesso de emoções e pensamentos negativos. Mas se vai cair a dopinora, então eu vou ter queda de libido, apatia, meu metabolismo pode ficar mais lento, eu posso ter uma queima calórica menor, eu não sinto prazer, vou buscar prazer no doce. Então, nós temos um efeito colateral. Por vezes, ele diminui o negativo, mas diminui o positivo. Existem antidepressivos mais modernos, né, que acabam aumentando a atividade serotoninérgica e a dopa e noradrenérgica de forma mais balanceada. Com isso, fazendo com que o paciente não tenha esses efeitos colaterais ou de forma menor, particularmente o que a gente está discutindo aqui, a queda de libido. Também existe um antidepressivo que é capaz de ser utilizado junto com esses antidepressivos que são mais antigos, que eu falei que aumentam só a serotonina e cai a dopinora. Ele consegue aumentar a dopinora e equilibrar.
ok? Então tem alguns que já são mais equilibrados e alguns e a possibilidade de associar dois para equilibrar. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que, mesmo de uso desses antidepressivos, que tem um desbalanço serotoninérgico, dopa e noradrenérgico, tem pacientes que não têm esse efeito colateral, tá? Tem situações em que a gente vai tolerar por um período esse efeito colateral, porque há um benefício explícito, claro, que depois vai ser manejado de outra forma. Tem questões de custo, né? Tem algumas medicações que têm esse balanço serotonina, dopa e nora, mas são mais caras, né? Então tem uma série de situações onde há vantagens e desvantagens, onde há algumas limitações, né? E que a gente vai decidir qual molécula vai se adequar mais à sua condição. Mas é importante a gente saber disso, tá, gente? Porque é um tema nebuloso, às vezes a gente fica constrangido de falar com o psiquiatra, com o psicólogo, é um tema íntimo, né? E muitas vezes a gente confunde, né, essa queda de libido com o próprio quadro psiquiátrico de base. Pode ser? Pode ser. O quadro não está suficientemente melhor e está tendo essa queda de libido, muitas vezes é pelo próprio quadro psiquiátrico. Mas não é incomum, né, isso ocorrer pelo antidepressivo. Então não estou falando para ninguém parar antidepressivo, não estou falando para ninguém usar antidepressivo, mas estamos trazendo à tona que não é tão simples assim, né? A gente não vai simplesmente, a pessoa está deprimida, então deixa eu dar um antidepressivo para ela. Não. Uma série de condições que a gente tem que avaliar, a condição clínica, o metabolismo hepático, renal, né? Interações medicamentosas, a idade do paciente, né? A gente precisa avaliar possíveis efeitos colaterais que para aquele paciente possa ser uma vantagem. Imaginem um antidepressivo para uma pessoa que perdeu 15 quilos e seja um antidepressivo que ele aumenta o apetite. É muito bom, né? É um antidepressivo que nessa condição cabe bem, né? Ah, não, mas é uma pessoa que está com sobrepeso, uma obesidade mórbida, né? Então a gente sempre vai fazer aquilo que na escola a gente estudava na matemática, que é o mínimo múltiplo comum. Você vai ter várias possibilidades e você vai tentar casar, né, para que cruze, né, essas informações, essas condições e dali saia as melhores possibilidades, ok? Então, sempre fiquem atentos e converse com o seu psicólogo, converse com o seu médico sobre esse tema. Já vi pacientes que às vezes ficam constrangidos de falar para o médico que está tendo queda de libido e às vezes fala, doutor, eu melhorei da ansiedade, mas eu continuo meio desanimado. E aí o que vai acontecer? Às vezes o médico, né, interpreta como uma falta de melhora, uma melhora parcial, aumenta a dose e cai mais a dopa e nora, no caso desses antidepressivos que tem um desbalanço, cai mais a libido. Então é muito importante que a gente, nós profissionais, abordemos os pacientes ativamente sobre o assunto, os pacientes também possam buscar, porque a qualidade de vida cai muito, né? A adesão ao tratamento cai, o paciente desiste de fazer o tratamento, ok? Então, mais um tema aí para o nosso Descomplicando. Agradecemos muito a oportunidade e em breve vamos trazer, né, eu e a equipe, assuntos que os pacientes nos tragam no dia a dia. Obrigado. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.